Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e no vídeo de hoje faremos uma questão relacionada a equações algébricas dentro de um polinômio de terceiro grau. O objetivo principal será a análise dessas raízes desse polinômio. Estaremos resolvendo a questão de diversas maneiras, utilizando o dispositivo de Briot-Ruffini, as relações de Girard e mostraremos como é possível descobrir as raízes de um polinômio de maneira geral. Mostraremos o gráfico relacionado utilizando o software GeoGebra. Então, vem comigo. O capital livre para investimentos ou o capital de giro de uma empresa C em função dos anos T de sua existência no mercado pode ser descrito pela função C de T igual a t ao cubo menos 14t quadrado mais 56t menos 64. Sabe-se que no quarto ano a empresa apresentou um capital de giro igual a zero. Significa que quando t é igual a 4, c de 4 é igual a zero. Então aqui é como se nós já tivéssemos a primeira raiz desse polinômio que, como ele é do terceiro grau, ele possui três raízes. E aí uma delas, a questão praticamente já disse, né? Já que quando x é 4, o resultado é zero, então x igual a 4 já seria uma das raízes. O nosso objetivo será justamente descobrir as outras duas raízes. Assim como ele faz a pergunta, né? Os demais anos nos quais a empresa apresentou um capital de giro também igual a zero, e aqui, ó, principal, ó, somam, né? Então, como eu tenho um polinômio do terceiro grau, eu tenho x1, x2 e x3, que seriam as raízes desse polinômio. Uma das raízes eu já sei que é 4. A segunda raiz eu não sei, a terceira raiz eu também não sei. O certo é que quando eu descobrir as duas, para fechar a questão, eu vou somar. Porque aí a soma dessas duas raízes vai me dar o resultado da questão. E aí a primeira maneira de resolver as raízes desse polinômio do terceiro grau, conhecendo uma, vai ser utilizando o dispositivo de Briot-Ruffini. Então, vamos organizar a nossa grade aqui. Então, para fazer o dispositivo de Briot-Ruffini, essa posição aqui, a gente coloca uma das raízes conhecidas, que no caso é o 4, e nas demais posições, a gente vai colocando cada coeficiente numérico aqui, ó. Ligado ao t ao cubo, nós temos o 1, ligado ao t ao quadrado, nós temos o menos 14, ligado a t, nós temos 56, e o termo independente será o menos 64. O certo é que no momento que nós chegarmos até essa última etapa do menos 64, nós estamos esperando, né? Nós estamos esperando que esse resultadozinho aqui, ó, que ele dê zero, ok? Se a gente tiver feito tudo certo, analisando a sequência de Briot-Ruffini, o fato é que o resultado que vai estar aí vai ser zero. E aí o que vai sobrar aqui para mim vai ser uma função quadrática. Porque o Briot-Ruffini ele serve para reduzir o grau, né? Então, se eu estou com um polinômio de terceiro grau e eu uso o Briot-Ruffini, o que sobra é algo do segundo grau. E uma equação do segundo grau a gente sabe resolver de boa, né? Delta, enfim. Então, vamos lá. Então, qual é a lógica aqui de Briot-Ruffini, né? Você desce aqui o 1, e aí esse 4 multiplica o 1 e soma com o menos 14. Então, 4 vezes 1 é 4, né? Ficaria assim, ó. 4 vezes 1, 4, menos 14. Então, vai ficar 4 menos 14, e aí o resultado é menos 10. Então, é o que vai sobrar aqui, menos 10. Daí agora o mesmo 4 multiplica agora o menos 10.
E aí fica 4 vezes menos 10 mais o 56. Assim, ó. 4 menos 10 mais o 56. E aqui fica menos 40 com mais 56. E esse resultado aqui será 16. E aí agora o 4 multiplica o 16. 4 vezes 16 menos 64. 4 vezes 16 é 64, menos 64, 0, que era o que eu estava prevendo que eu ia encontrar. Então, dessa forma, nós resolvemos essa primeira parte por Briotti-Ruffini. E aí, o que é que sobrou? Sobrou isso aqui, ó, né? Esses são os 3 números que me interessam, porque vai ser agora, a partir deles, que eu vou montar a função de grau posterior a terceiro grau. Então, é para baixo, né? Então, eu teria agora uma função do segundo grau. E como que ela ficaria? Você pega o 1, e aí multiplica por x², você pega o menos 10 e multiplica pelo x, e o 16 vai ser o termo independente. E isso tudo igual a 0. E aí vou só reescrever sem esse 1. Então, x² menos 10x mais 16 igual a 0. Então, o meu objetivo era chegar nessa função quadrática. Aí agora você tem 2 caminhos, né? Já que você quer as outras 2 raízes, você pode fazer o delta, mas você pode também lembrar que como é que se calcula a soma das raízes de uma função quadrática, né? Você pode pegar aqui, ó, menos b sobre a. O valor de b é 10, então fica menos 10 sobre o valor de a, que é 1, e aí essa soma é igual a 10. Quem é que está aqui dentro desse 10? A segunda raiz e a terceira raiz. Eu nem sei quanto que vale as duas. Eu só sei que se eu somar as duas, o resultado dá 10. E aí você já matou a resposta da questão, que vai ser aqui, letra C, né? Bom, mas vamos supor que você não lembre disso, né? Vamos supor que a soma das raízes de uma função quadrática você não lembra que é b sobre a. Você pode usar o delta mesmo, né? Então, quem é delta? b² menos 4ac, então fica 100 menos 64, que é igual a 36. E aí o valor de x, menos b, menos 10 é 10, raiz quadrada de 36 é 6, dobro de 1 é 2. x, 2. Considerando que essa é a segunda raiz, porque a primeira eu já sei que é 4, né? x2 vai ser 16 dividido por 2, que é 8. E x3, que é a terceira raiz, vai ser 10 menos 6, que é 4, dividido por 2, que é 2. O que é que a questão mandou fazer? Somar essas duas raízes que eu não conhecia. 2 mais 8 é 10, que coincide com o 10, que eu já sabia aqui que era som. E com isso resolvemos a questão utilizando o dispositivo de Briotti-Ruffini. Mas aí agora eu vou estar mostrando outras maneiras de chegar ao resultado dessas raízes 2 e 8, utilizando outras técnicas, tá? Então, nós agora vamos resolver utilizando as relações de Girard. Então, como que você faz a leitura da relação de Girard? Se você tem aqui a função c de t, aí eu vou escrever uma geral, tá? Se você tem at ao cubo mais bt² mais ct mais d, o que é que diz as relações de Girard? Que a soma das 3 raízes é igual a menos b sobre a. Então, no caso aqui, o nosso valor de b é menos 14, então menos 14 fica 14, e o valor de a está aqui subtendido é 1. Então, esse resultado é igual a 14. Se você observar, você praticamente já respondeu a questão, né? Porque essa primeira raiz, eu já sei que é 4. E o meu objetivo é descobrir a soma dessas outras duas, que eu vou chamar de k. Então, o que é que sobra? 4 mais k é igual a 14, e aí k igual a 10. Pronto, respondeu a questão, de novo, letra C.
Mas, por curiosidade, vamos escrever as outras relações, né? Então, a segunda relação, x1, x2, mais x1, mais x2, x3, mais x1, x3, vai ser igual a C sobre A. Então, no caso aqui, ficaria o valor de C, é o termo que está ligado a T, que é 56, né? Sobre o valor de A, que é 1. Então, isso aqui ficaria igual a 56. Aí você poderia substituir por 4, né? No lugar de x1, e ficaria assim. 4x2 mais x2, x3 mais 4x3 igual a 56. O certo é que alguma hora você conseguiria substituir alguma coisa aí dentro, né? E a última relação de Girard, ela diz que o produto das três raízes ao mesmo tempo, x1, x2, x3, será igual a menos D sobre A. O valor de D é o termo independente aqui, ó. Então, vai ser o menos 64. Como é menos 64, fica 64 sobre 1, que é igual a 64. E, mais uma vez, né? Lembrando que x1 eu sei que é 4. Isso quer dizer que 4x2, x3 é igual a 64. x2, x3 é igual a 16, que seria 64 dividido por 4. E aí, você observa aqui, ó, que x2, x3, eu poderia substituir por esse produto que está aqui, que é 16, né? Então, se eu substituir por 16, o que é que vai sobrar? Vai sobrar aqui 4x2 mais 16 mais 4x3 é igual a 56. Se eu passar esse 16 para o outro lado, ele vai dar negativo 40, né? Então, 4x2 mais 4x3 é igual a 40. E aí, se você dividir tudo por 4, vai sobrar aqui x2 mais x3 é igual a 10, como a gente já sabia faz muito tempo, porque desde a primeira relação de Girard, que está aqui, ó, essa primeirinha aqui na hora que eu descobri o 14 e fiz a substituição pela primeira raiz, que é 4, eu descobri que essa soma dá 10. Aqui foi só para mostrar que se você continuar desenvolvendo as três relações, né? Mas aqui é importante, né? Isso aqui é a primeira, isso aqui é a segunda, isso aqui é a terceira relação de Girard. As três se complementam, mas não significa que tu precisa usar todas, né? Você viu que na primeira eu já consegui resolver a questão por Girard. Tudo bem? E agora nós vamos investigar uma situação em que eu não conheça nem o x igual a 4, tá? Vamos considerar que eu não conheça nenhuma raiz. E aí vamos ver como é que a gente descobre as três utilizando uma técnica bem legal. Então vamos lá. Então o que é que diz o teorema das raízes racionais? Se você tem um f de x igual a ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, o que é que você vai fazer? Você vai pegar os divisores de d, que é esse aqui, tá? Então, você vai pegar todos os divisores desse elemento, seja positivo ou seja negativo, tudo bem? Depois, você vai pegar os divisores de A, que é esse aqui, né? Está ligado a x ao cubo. Por isso que é importante você colocar na ordem a sua equação, seja positivo ou seja negativo. E aí, no final, para você descobrir K, o que é que vai ser K? Vai ser as minhas possíveis raízes, tá? Você vai observar várias, mas só algumas que vão funcionar. E para que eu descubra quais são, eu testo na função. E você vai pegar os divisores desse último termo e vai dividir pelos divisores desse primeiro termo. Então, essa é a técnica que a gente usa para descobrir as raízes reais de uma equação algébrica.
tá? Mas lembrando, a minha equação é essa que está aqui em destaque. Tudo bem? Bom, então quem são os divisores de menos 64, né? Você vai ter mais ou menos 1, porque o 1 divide 64, mais ou menos 2, o 2 também divide, né? 3 não divide, 4 divide, 5 não, o 6, 64, vamos ver aqui, dividido por 6, não divide, 7, 8, 8 vezes 8 é 64, né? Então, mais ou menos 8, 9, 10, 11. Então, aqui nós vamos ter o 16, né? Que 4 vezes 16 é 64, então também divide. O 2 vezes 32 dá 64. E o próprio, mais ou menos, 64. Os divisores de 1, aqui não tem erro, né? Só existe o mais ou menos 1. Então, na prática, quem são os meus valores de K? São os próprios divisores de menos 64, porque quando eu dividir todo esse negócio vermelho por 1, vai dar o próprio resultado. Dessa forma, o que é que eu vou fazer agora? Vou substituir por 1 aqui no lugar de C de T, tá? Então, a ideia agora é essa. Você vai fazer o C de 1 e vai ver se vai dar 0. Claramente, quando eu substituir aqui por 1, vai ficar 1 ao cubo menos 14 vezes 1 quadrado mais 56 vezes 1 menos 64. E quando você fizer esse cálculo, né, nós vamos obter 1 ao cubo, 1, menos 14, mais 56, menos 64. Então, isso aqui deu menos 21. Menos 21 é diferente de 0. Significa o quê? Que 1 não é raiz, né? 1 não é raiz. E aí você substitui por menos 1, por 2, por menos 2, por 4, por menos 4. Entenderam, né? Pode ser que dê um certo trabalho, mas você pelo menos consegue descobrir uma primeira raiz. E aí, na hora que tu descobrir uma primeira raiz, tu já vai para a Briot-Ruffini, que é muito melhor do que tentar fazer substituições. Então, a gente já sabe que uma das raízes é 4, né? Vamos substituir direto pelo 4, só para você ver como funciona. Então, eu vou fazer aqui C de 4. Então, fica 4 ao cubo menos 14 vezes 4 quadrado mais 56 vezes 4 menos 64. Então, eu tenho certeza que esse resultado aqui vai dar 0. Então, 4 ao cubo é 64. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 14 dá 224. 56 vezes 4 dá 224. Menos 64. E aí, olha aí, ó. 224 mata o menos 224, 64 mata o menos 64. Ou seja, C de 4 é igual a 0. E o que é que isso quer dizer? Que 4 é raiz, né? Então, mesmo que a questão não tivesse dito aquele primeiro 4 lá da pergunta, se eu utilizasse esse dispositivo, né, das raízes reais, você conseguiria chegar a uma e, dependendo do trabalho que você acha que possa dar, você continua substituindo até chegar às outras duas. A gente já sabe que a outra daria certo quando eu substituísse aqui por 2, né? E a outra daria certo quando eu substituísse aqui por 8, né? Mas outra coisa, ó, eu estou colocando esses números negativos, mas a gente está falando de capital de giro, né? Então, o capital de giro, a gente entende que ele representa um valor positivo, né? Mas pode ser que a raiz também seja negativa. E aí daí a gente já matava os valores negativos. Mas o certo é que de todo jeito você consegue chegar aí
nessas outras duas raízes para chegar ao 10, que é a nossa resposta. Legal? Então vamos olhar para essa nossa carinha desse polinômio para fechar a questão. Então está aí o nosso polinômio, né? T ao cubo menos 14t quadrado mais 56t menos 64. Olha onde é que esse polinômio do terceiro grau toca no eixo x, ó. Toca no 2, então 2 é raiz. Toca no 4, então 4 é raiz. E toca no 8, 8 é raiz. Se eu tivesse vindo direto no GeoGebra e digitado o polinômio, e se uma das raízes é 4, eu já estaria vendo que a outra é 2 e a outra é 8. E 2 mais 8 é 10, pronto, fechou a questão. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.